Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação. A luta pela vida, a luta pela geração futura, não é só para nós, mas sim toda a vida que existe aqui, nós como seres dessa terra. O toré é algo que a gente não costuma ver muito, porque o toré é algo muito sagrado, que a gente usa para uma recepção, para rezar em volta do fogo. E aí, nós, Puri, por exemplo, não existe, se tornou invisível. Há uma negação das identidades indígenas. Tronco linguístico pano, que também envolve Unicunha, Awanawa, Nukikun, Kamanawa, Varinawa. Povos originários, sua cultura, seus ritos e heranças estão aqui para traduzir a multiplicidade desta temporada do Comunidades Brincantes. Como os maiores cuidadores da floresta resistiram e resistem, promovendo uma cultura integrada à natureza, ao cosmo e ao mistério. Somos natureza e celebramos isso dançando, brincando, aprendendo coletivamente e resistindo a uma cultura que não honra a terra como um ser sagrado. Neste episódio trazemos um panorama sobre Pindorama. Atualmente são quase 1.700.000 indígenas nas terras brasileiras, distribuídos em aproximadamente 266 etnias diferentes e cerca de 170 línguas. A história indígena antecede a invasão do Brasil pelos portugueses. São 500 anos de luta e resistência. Preservar a língua e a cultura de um povo é a maior forma de garantir a continuidade de um modo de viver e expandir a amplitude de sua cosmovisão. As vozes presentes neste episódio demonstram a força de narrativas que preservam a memória, a língua de seus povos e criam futuros ancestrais que manifestam a diversidade. Com os pés na terra, em roda, é que vamos empurrar o céu para cima, abrindo espaço para sociedades que se conectam com o coração e a sabedoria da terra. Essa generosa mãe, nossa casa comum, nos convoca a um exercício contínuo, escutar as vozes originárias para inspirar as nossas escolhas de forma a tecer caminhos de bem viver. Em Toré, Resistência e Danças de Agradecimento à Natureza, conversamos com Alcides Guarani, Núdia Funiô, Machachi Xanenauá, Baxi Xanenauá e com Dauá. Dauá Puri tem o Museu da Cultura Puri em sua casa. A viola de taquara é tema de sua pesquisa. Ele rememora a luta e a resistência indígena. Eu sou Dauá José da Silva, da etnia Puri. Sou natural de Paraíba do Sul. Meu povo é do território Rio Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. E eu venho da região onde era o Banco de Ouro do Brasil. Trago uma reflexão para que as pessoas procurem ler a história e entender a história do que é ser estrangeiro na sua própria terra. Que eles chegam, dominam, estrupam as suas mulheres, matam os seus mais velhos e usam as crianças adestrando para o trabalho, para a exploração. Essa é a colonização. Sabe, não é esse romantismo. Não era, não é e vai levar um grande tempo para que a gente consiga ocupar o espaço verdadeiro de respeito dentro dessa sociedade que foi construída para explorar. Eu sou nativo dessa terra, filho de uma indígena Puri, viu seu filho nascer, mas não viu seu filho crescer, e nós não sabemos o nome dela. Mas, ao longo do tempo, eu vou me curar através da música, através dos cantos, as histórias, aí a gente vai curando, né? Porque, na realidade, a cura é através da música. É a poesia que cura, é o pincel que você pinta, é a arte. Eu estou com 70 anos de idade.
Então, vou continuar essa luta. Então, eu me sinto exilado dentro do meu próprio país, que os meus direitos como cidadão não são respeitados. Índio quer terra para quê? Então, nós estamos numa sociedade excludente, num capitalismo altamente selvagem. Eu sou formado em jornalismo. Eu trabalhei mais de 20 anos em comunicação. Fui para o rádio porque sentia falta e necessidade de não ter música nossa tocando nas rádios. A coisa da viola de taquara é a professora Sônia Ortiz, que acompanha o meu trabalho já desde o ISERJ, lá do Maracanã. E aí eu tinha falado para ela sobre a existência da viola de taquara. E ela foi no encontro de violeiros do Rio de Janeiro. Conheceu o André Carneiro. Existe a viola de taquara, professora. Como assim? Não, existe. O Dauá falou que existe essa viola. Aí eu tive que produzir as referências. Essa história da viola de taquara é uma história que aparece em Araponga. O Rodinei me apresenta essa viola de taquara. E aí, quando foi na pandemia, eu fiquei aqui parado, sem poder fazer nada. Eu digo, Dinei, faz uma foto. Entrei numa imersão de produzir esse material. Aí reproduzi a viola de taquara aqui. Até agora já reproduzi umas 5 violas. Produzi essa viola, conversei com a Andréia, e a Andréia gostou e me convidou para participar do Rio de Violas. Então, conseguimos inserir o Puri na história do Rio de Janeiro, na história do Brasil, e trazer a viola, que é um instrumento que foi criado pelos Puri para a história dos violeiros do Rio de Janeiro. O que é o Tlana? O meu CD é o Tlana, Dauá canta em Puri. Os sons da viola de taquara. Viola de taquara, os sons do bambu. Então o Tlana é bambu em Puri. Essa é uma viola que eu produzi com 3 cordas. Então tem a viola, a base é 4 cordas. Aí eu fiz uma experiência com 3 e fiz uma experiência com 2. O Museu da Cultura Puri vai vir numa realização ao longo desse projeto de busca da minha origem. Quem eu sou, daquilo que eu era, daquilo que me negaram, daquilo que tentaram esconder. Então, hoje, o museu ele vem representar isso. Na realidade, o museu ele vai ser uma síntese daquilo que sempre foi a minha casa, porque é aquilo que nós somos. Então, o museu já vai ser um trabalho orientado, preparado pela Brenda Mello, Leonardo Gonçalves, trazendo a possibilidade de uma outra configuração da ideia de museus. E naquele momento, eu precisava escrever o meu TCC, e aí escrevi meu TCC, Cultura Indígena da Região Sudeste, os Puri, Memória e Guarda. Concluí esse trabalho de pesquisa de campo lá em Araponga, Minas Gerais, trazer essa história para a comprovação de que o povo existe, contextualizar a presença dos Puri na região Sudeste. O questionamento é por que não se fala dos indígenas daqui do Rio de Janeiro? Eu sou daqui, meu povo é daqui. Memória e guarda. Agora vamos guardar onde? E aí estou conseguindo agora, através desse projeto do governo do Estado, Povos Tradicionais, colocar em prática de criar esse museu, primeiro museu particular, iniciativa privada,
o maior e menor museu do mundo da cultura puri, que continua viva, sempre esteve viva em mim e que pode estar viva também agora no acesso a esse espaço que a gente criou. Alcides é guarani e, através da educação, passa adiante os conhecimentos de seu povo, reforçando a importância da preservação da natureza para as novas gerações. Olá, sou Veral Alcides, sou da etnia Guarani-Mbiá. Eu moro na aldeia Calipetã, terra indígena Tenondeporã, de São Paulo. Eu gostaria de falar um pouco sobre a visão do povo Guarani-Mbiá com relação a tudo, a relação entre a natureza, os seres. A gente, como povo Guarani-Mbiá, a gente entende e compreende que toda a natureza em nossas voltas, ela tem o seu espírito, que a gente fala Ijá. Assim como nós fazemos parte delas, a gente tem o nosso Criador, a gente fala Nhanderu, o nosso Pai, a gente fala Nhandetê, que é a nossa Mãe divina. E aqui na Terra somos filhos, todos filhos do Nhanderu, do nosso Criador. E assim como a natureza que está em nossas voltas, a água, a pedra, a árvore, todos os seres, animais, todos eles têm o seu guardião, o seu protetor. E por isso uma relação muito forte, né, de respeito do povo Guarani. Eu acho que é assim como os demais povos indígenas, mas eu posso estar falando em específico do meu povo, que é Guarani, que a gente entende essa coisa de espiritualidade, conexão com os seres, o seu guardião, né? Os guardiões da floresta, da água, dos animais. Aí a gente sempre fala, né, do respeito, da preservação, da importância de todos esses elementos, né, de todos esses seres. Porque assim, na nossa visão, todo que a gente vai utilizar, todo que a gente vai retirar da natureza, a gente tem que pedir a permissão para o seu guardião, seu protetor. Assim, os Guarani entendem e compreendem a relação da natureza. Se for para entrar numa floresta, eu tenho que ter toda uma conexão de espiritualidade. Pedir para os donos, para os guardiões da floresta, dos animais, e ter uma conexão à espiritualidade. Isso tudo a gente faz na casa de reza. A casa de reza é onde a gente costuma ter os nossos momentos de concentração, de rezo, de agradecimento. É onde a gente pratica essa questão da nossa religiosidade. E tudo isso é muito sagrado para o nosso conhecimento. Essa é a visão dos Guarani com relação à natureza, né? Por isso que a gente sempre está falando da preservação da natureza, porque a gente entende e compreende dessa forma. Os Guarani, que tem um conhecimento milenar, uma ancestralidade muito forte, o trabalho, a cura, a espiritualidade, passado de geração para geração. E a gente sempre vive dessa forma, sempre falando da preservação da natureza. E isso acontece através da existência dos povos Guarani e os demais, dos povos indígenas. Por isso que há uma luta muito grande também com relação à demarcação de terras indígenas. O que uma demarcação de terras indígenas representa? Ela representa segurança para nós. Por isso a gente sempre está em nossas pautas a demarcação de terras indígenas. Porque é ela que garante a nossa sobrevivência. E a gente sempre vai bater nessa tecla. A gente sempre vai falar dessa demarcação. Porque quando você tem a demarcação de terras indígenas reconhecido pelo governo federal, dá muito mais garantia. E a garantia da nossa sobrevivência, a garantia contra violências que a gente sofre desde sempre, e também dá a garantia de preservação da natureza. Porque onde tem floresta, onde tem mais biodiversidade, onde tem mais os animais, é dentro da terra indígena. Então, por isso que existe essa luta muito grande. E não é em vão, é em prol de toda a vida, todos os seres. E por isso que sempre nós pedimos aos parceiros não indígenas que se juntem a essa luta, porque a luta pela vida, a luta pela geração futura, não é só para nós, mas sim toda a vida que existe aqui, nós como seres dessa terra. Eu trabalho como educador, trabalho como agente ambiental, que é justamente essa parte de trabalhar a questão da recuperação de área degradada, aí educação, fortalecimento da cultura, educação escolar indígena, que
que é uma necessidade que temos, e dessa forma a gente garante a nossa sobrevivência, a cultura, a natureza. Por isso existe uma luta muito grande com relação a isso. Quando a gente fala da questão política, Ministério dos Povos Indígenas, um passo muito grande, ainda que exista muito caminho para percorrer ainda, um grande acontecimento. Um abraço e até mais. Núdia Funiô nos fala sobre a cosmogonia de seu povo, mulheres indígenas, Toré e Cafurna. Olá, eu sou Núdia, sou da etnia Funiô, que fica no município de Águas Belas, Pernambuco. Sou do povo de resistência, onde a gente resiste falando a nossa língua. É a nossa fala, chama de Ate. É a língua que a gente fala desde pequena, a nossa língua mãe. E aí a gente fala essa língua, né? Resiste. Tem vários povos no estado de Pernambuco. Todos eles perderam a sua fala e o povo Funiô continua resistindo, continua frequentando o retiro religioso chamado Uricuri, onde a gente passa 3 meses. Eu costumo dizer que a gente volta para nossas raízes, para o nosso eu, para a nossa verdade, porque lá está a nossa verdadeira identidade, onde tem realmente tudo o que a gente precisa para sobreviver. A gente vive recluso de tudo, do mundo do branco, e a gente vive na nossa simplicidade, na nossa natureza, na nossa caatinga, no nosso bioma de resistência, que é a caatinga. E na caatinga tem muita medicina, viu? Muita medicina. E a gente volta para lá e passa 3 meses vivendo uma vida de harmonia, de união, de respeito, cultivando a paz, o amor, a alegria e pedindo muito, rezando muito para a humanidade lá fora. E todos os nossos cantos, eles falam muito do Ejaduá, do Deus. Tem uma música que eu gosto muito de cantar ela, que é Ejaduá, que fala assim, que ele é nosso pai. Ejaduá, rei, talha, yakukilyak teka, yakukilyak teka, Ejaduá, rei, talha, yakukilyak teka, yakukilyak teka, Ejaduá, rei, talha. A gente vive dançando, cantando. O povo Funiô é assim, por mais que venha rebordose, mas a gente é um povo de muita fé, um povo que reza, um povo que dança, um povo que canta. É a cafurna, é o toré. Por exemplo, o toré ele é algo que a gente não costuma ver muito, porque o toré é algo muito sagrado, que a gente usa para uma recepção, para rezar em volta do fogo. É algo mais fechado, que a gente não costuma ver muito, por conta dele ser sagrado. Já a cafurna ela é diferente, né? Muito você dançar, gritar, cantar, você se expressar, você viver aquela comemoração. Então, o toré ele é composto de homens e mulheres. Então, são 2 homens só que canta com aquele búzios e faz aquele passo que é bem difícil de fazer, e as mulheres elas entoam bem forte. Cada uma delas tem um timbre de voz e é que vem passado da mãe para a filha, de geração para geração. Não é todo mundo que dança o toré. É diferente da cafurna, qualquer pessoa pode dançar. Então, a gente vive dessa forma, vivendo o que somos nós dentro desses 3 meses, dançando, cantando, vibrando, tocando, tomando banho nos nossos rios, compartilhando alimento. A gente vive da forma que a humanidade poderia viver. Organizei uma imersão na aldeia, que na verdade não é bem uma imersão, é um movimento iniciado. Então, o povo conhece os homens Funiô, não conhece as mulheres Funiô, porque são poucas que saem. Estou trazendo muito esse protagonismo nosso, o nosso espaço, da gente estar levando nossos trabalhos, da gente estar trazendo a autonomia financeira, trazendo o público para cá. O tanto que foi transformador, tanto para nós,
que foi a primeira vez na história da mulher funiô, uma imersão chamada Esquia, que significa tecendo. Por que tecendo? Porque nós somos tecedoras de tudo, nós somos tecedoras de cesto, de esteira, que é o nosso artesanato. E eu nasci e me criei vendo minha mãe tecendo o cesto. E aí eu resolvi trazer esse movimento para a gente se unir e trazer a nossa medicina do canto, a nossa medicina da floresta. Foi muito espiritual, foi muito transformador, foi grandioso para todas nós. Mostrar que nós não estamos aqui para ser rivais uma das outras, e sim para se unir. A gente trouxe falas de anciã, a gente trouxe o toré, a gente trouxe a cafurna, a gente trouxe o samba, a gente trouxe fala da liderança, também uma parte onde as pessoas faziam o adorno de palha, as mulheres ensinando elas a tecer. Trouxemos a parte da medicina, a parte do canto. Machaxe Baxixa Nenauá nos mostram a força dos cantos sagrados de seu povo. Escutem e voem com os pássaros azuis da floresta. Xavá, xavá. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, por esse dia. Também queria falar um pouco do povo Xenal, como o povo Xenal vive, como é a tradição, como é a cultura. O povo Xenal vem de um encanto de um pássaro que chama Xanã. Xanã chama pássaro Nauá, são os povos dos pássaros azuis, Xanã Nauá. Então a cultura indígena tem rezo sagrado, tem pinturas, tem tradições, tem medicina. Eu particularmente estou trabalhando com medicina, as medicinas da floresta que eu venho trazendo para estar compartilhando com as irmandades da cidade também, trazendo esses saberes, né, dos povos indígenas também, do tronco linguístico pano, que também envolve Unicunha, Awanawa, Nuquicunha, Kamanawa, Varinawa, Jaminawa. Então esses povos são do tronco pano. Que Deus abençoe esse projeto. Xavá, xavá. Conta-gotas poético com Diana Graça. Pindorama é Brasil inteiro. Invadiram aqui, quase desterraram um tupi. Não tinha vazio aqui, não tem até hoje. São mais de 170 línguas, 260 etnias. A terra viva respira em todos os territórios. Pindorama é Brasil inteiro, sem engolir as origens. Descobrimento é conto de apagamento de memórias, culturas, identidades. Basta de silenciamento das vozes originárias, basta do sangue banhado a ouro. É preciso abandonar os conselhos da ignorância, a cegueira do fundamentalismo. Chega de educação colonizadora bancada por estereótipos. Já passou da hora de saber que não é índio,
mas povos originários, povos indígenas. Reconhecer que o lugar do indígena é na floresta, universidade, onde ele quiser. É tanta sabedoria em cada etnia, por que insistir na miséria do preconceito? É tempo de encostar o coração na terra, ouvir o pulsar potente da diversidade, sentir-se natureza. É tempo de dançar em roda, receber a cura do canto sagrado e das medicinas da floresta. Então, tecer futuros sábios que honram seus ancestrais. Comunidades Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623-2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Que a comunidade Brincantes nos motive a construirmos juntos um mundo inspirado pelo bem viver. Essa temporada do Comunidades Brincantes fica por aqui. Até já!